cântico negro, que para mim é a expressão que eu quis deixar para vocês dessa autonomia. E que diz o seguinte: vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguro de que seria tão bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos olhos meus ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é essa, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mão. Não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de vós responde, por que me repetis? Porque vem por aqui? Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei para onde eu vou, não sei para onde eu vou, mas uma coisa eu digo, não vou por aqui. Muito obrigada. Só temos a agradecer, né, por uma noite tão especial, por ouvir tantas coisas que com certeza vão trazer para todos desdobramentos e reflexões. Mas ainda temos um tempo para conversarmos e assim que o Dr. Joaquim vier, eu passo a palavra para ele. E acho que assim, foi muito brilhante no sentido de passar o que a gente tem hoje na dignidade humana, na bioética e na lei, né? na justiça. Porque nós, médicos, temos uma dificuldade muito grande de acompanhar. E tem razão, até pela própria fala, né, da professora. São tantos normativos, né? Será que precisaríamos de tanta lei, com tantos princípios brilhantes que foram mostrados aqui? Tudo poderia ser resumido, né, em atitudes e cumprimentos nessa principiologia. Mas é a vida. Passamos também no país por um momento, eu acredito, muito difícil. Acho que isso também está influenciando nas nossas avaliações, inclusive na própria Câmara. Eu acho que nessa questão do cuidado paliativo mesmo, esse projeto, que foi apresentado para a gente, é um projeto de governo, né? É um projeto de governo. É uma imposição de um material que tem muito a ser retificado, mas aí a gente pensa, será que é melhor ter ou melhor não ter nenhum? É tão difícil de dizer nesse momento no Brasil qual é o melhor. É melhor você estar próximo com um documento que você sabe que não está dentro do contexto, mas você está lá para discutir e está presente, ou é melhor você dizer, não, eu não quero que nada disso seja aprovado. Então, são momentos difíceis para a gente tomar decisões. Vou passar para o doutor Joaquim para ele fazer as considerações jurídicas. Boa noite a todos. Obrigado, doutora Helena. Na realidade, eu não sei nem se agradeço, entendeu, o seu curso daqui, depois de uma aula show dessa, doutora Lívia, que inclusive me indagou ali, pedindo desculpas por qualquer posicionamento contrário, qualquer linha contrária. Doutora, diante de sua retórica, diante do show aí, qualquer posicionamento contrário que eventualmente eu tivesse aqui, eu já vou sair aqui para repensar, entendeu? De forma nenhuma. Eu não sei, acredito que o público aqui majoritariamente seja formado por médicos. Gostaria de cumprimentar dois colegas advogados do OAB, integrantes da Comissão de Direito de Saúde, representando a OAB aqui, Dr. Rômulo Falcão e Dr. Rodrigo Machado. Agradeço a presença dos colegas. E passando às minhas considerações, informo de antemão que já risquei mais da metade da página aqui, entendeu? Tudo que eu já tinha feito, entendeu? Diante de uma aula dessa, e, enfim, estou encantado. Acabei de falar reservadamente para a doutora. Seu nome já precedia e hoje eu saio seu fã daqui, entendeu? E
para divulgar seu trabalho em todos os cantos. Apenas gostaria de pontuar, diante de tudo isso, já risquei mais da metade da página, como disse, que duas questões constantemente são colocadas aqui na assessoria, de dúvidas dos médicos, né, referente ao caso posto, que se trata da questão de como proceder diante de pacientes que se negam a transfundir câncer por crença religiosa, que foi mencionado pela doutora aqui, que deve ser observado se tratar de caso de urgência ou não, e não se tratando de caso de urgência, ser observada a autonomia do paciente, que o médico tem bom senso nesse sentido, e propor alternativas terapêuticas à transfusão sanguínea, enfim. E o segundo ponto, quando também se trata de paciente menor, representado ou assistido, que brilhantemente também foi colocado aqui, inclusive nas questões dos incapazes, né? Que com o estatuto da pessoa com deficiência modificou, entendeu, o nosso Código Civil. E diante disso eu trago dois questionamentos, eu me atrevo a abrir a rodada de discussão e de debates aqui. Doutor, eu trago aqui, no que tange a questão da capacidade, como a senhora enxerga a tomada de decisão pelos responsáveis legais de pessoas com deficiência, quando o próprio Estatuto da Advocacia, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 85, dispõe que a curatela só afetará os atos relacionados a direitos de natureza patrimonial e negocial, não alcançando direitos do próprio corpo da saúde. Então, até que ponto vai essa curatela? Até que ponto o médico deve considerar essa representação legal, uma vez que a curatela é judicial, entendeu? E como esse profissional, esse médico deve proceder diante do caso. Como a senhora enxerga isso? Como a senhora vê isso? E o outro ponto é a questão das diretivas antecipadas de vontade. O homem, como um ser em constante evolução, também como a senhora enxerga essas diretivas, o peso dessas diretivas antecipadas de vontade acerca do não prolongamento da vida. Será que ela deve ser levada em consideração, entendeu? Quando realizada há anos atrás, será que ela deve ter o mesmo peso? O homem, muitas vezes, quando se depara com a morte, muda de opinião, entendeu? E de vontade, entendeu? E quer tentar a todo custo manter esse livro. Será que deve ser levado, deve ser dado o mesmo peso a essas diretivas? Bom, são esses dois questionamentos, o resto já não tem mais nada que acrescentar aqui. Muito obrigada, doutor. A primeira questão, eu não me preocupo tanto com a curatela, porque já é um instituto também muito fundamentado. Eu me preocupo quando não há nada com essa lei e quem que vai decidir? A própria pessoa com capacidade? E eu aprendi no curso da minha vida, que já vai se fazendo longa de advogada, uma lição que eu recebi de um secretário de negócios jurídicos, que era desembargador. Ele falava: cada caso é um caso. Não há uma resposta. Tudo nós temos que agir com proporcionalidade. É óbvio que se a curatela está até na lei, né? Se ela não é suficiente, se ela não é boa, a última palavra sempre é do Poder Judiciário. E como eu disse, essa alteração, na realidade, ela só considerou que todas as pessoas, a inclusão dessas pessoas, para terem uma vida normal no conceito de saúde moderno. Mas qualquer situação que prejudique essas pessoas, são vulneráveis por natureza, elas vão ter uma intervenção do Ministério Público, do Poder Judiciário, inclusive anulando a curatela. Agora, uma resposta padrão não tem, porque cada caso é um caso, mas eu só sei que em direito é uma garantia fundamental, e essa preservação da vulnerabilidade tem que ser feita a qualquer custo,
qualquer área de vulnerabilidade. Não me parece aqui que, por ser a pessoa incapaz, elas tenham que ter uma proteção diferente do que tem a mulher, do que tem o paciente, do que tem a criança, do que tem o idoso. É sempre a proteção necessária para o que é melhor para si naquelas circunstâncias que seja feita. Me parece essa a resposta. Quanto às diretivas antecipadas de vontade, essa é uma questão que normalmente nos é colocada. E eu sou muito amiga da doutora Goretti, que faz os cuidados paliativos, e até nós debatemos num programa de televisão, onde ela até falou para mim, Lívia, na hora que a pessoa vai morrer, a coisa muda, você sabe? Eu falei, bom, eu não sei, porque chegou essa hora para mim, mas eu sei que se chegar é você que eu quero lá. As diretivas antecipadas de vontade, como tudo que nós falamos aqui, tudo que você diz, eu quero, pode dizer eu não quero. Então, se eu faço uma diretiva de vontade, é claro que se eu faço essa diretiva há 30 anos, eu a mantenho, há uma presunção de que eu quero dizer que eu tenho numa outra condição, mas tudo que eu coloquei na diretiva na boca do caixa, eu posso dizer, não quero mais. Revogo imediatamente, revogo verbalmente. Por isso que eu sou contra o cartório, porque tudo que você faz por cartório, você tem que revogar por cartório, menos essa situação. E como é uma situação de autonomia, de direito fundamental, aí o cartório entra no foco o cartório. É a minha vida. Isso é direito fundamental. Aí é que eu acho a importância da gente estudar o direito nos seus fundamentos. Então, se eu não quero, eu não faço mais. Chego ali, não, eu não quero, não. Eu falei que eu não queria intubação, agora eu quero tudo. Eu quero viver. Mal e porcamente, mas eu quero viver. Dentro da limitação que o médico e a medicina me impõem. Porque até isso eu tenho um limite. De postergar, de fazer uma distanase, de tratamentos inúteis ou fúteis, nós temos uma resolução sobre isso. Até esse caso, todos os casos são os casos de ponderação, de convencimento, porque a pessoa entra em desespero hoje, amanhã talvez ela queira morrer outra vez. Então nós temos que saber lidar com essas pessoas, porque nós só fica enlouquecido também, não é? Mas é um direito, quero, mas amanhã não quero. Quero minha vontade. Esse é o conceito de liberdade. É o que me parece. Não sei se a minha resposta satisfez. Se não satisfez, eu não sei mais responder além disso. Bom, está aberto. Podem perguntar. Primeiro, doutora Zilda, depois. Posso falar? Pode falar. Eu queria falar sobre a questão do testemunho de Jeová, na urgência. Uma situação de risco iminente de morte e o paciente precisa da transfusão e ele, risco iminente de vida. Perigo de morte. Perigo de morte, ela entendeu o contexto. E o paciente verbaliza de que ele não quer tomar sangue e o médico entende que ele vai morrer se ele não tomar o sangue naquela hora. Até onde vai a questão da consciência, da autonomia, como a senhora falou bem, do médico, em não conseguir não conviver com aquilo, já que a gente foi treinado pela vida, né? Pela sacralidade da vida, para tentar e ter que respeitar a autonomia e deixar que o paciente morra não fazendo sangue. A gente tem muito esse problema aqui no Conselho, já tivemos... E aqui, especialmente se for uma criança. Que os pais não permitem, não querem fazer. Essas perguntas, sabe você responder? Porque o maior feito que eu fiz da minha vida, eu tinha um aluno que era testemunha de Jeová, e todo dia dá pra gente aqueles discos. Eu lembro como dava aula de filosofia lá no primeiro ano, que faltou essa matéria e eu me candidatei. E aquele cara era um chato. E nós fizemos realmente um diálogo, né? E aí você entra no fundamento de direito. É uma questão muito simples de ser resolvida. Estava lendo outro dia as decisões dos tribunais europeus, que é também um tema fantástico da gente discutir, a judicialização da saúde, como é que eles resolvem lá. Mas na minha cabeça é o seguinte, eu sou autônomo, eu decido sobre a minha vida. Eu não quero receber transfusão de sangue, é a mesma coisa que eu não quero uma quimioterapia. Mas eu tenho que estar no meu estado de autonomia. O médico tem que respeitar. Agora, a criança é diferente. Eu não vou dar nenhum outro argumento, que nós temos todos os argumentos.
A preservação da vida da criança, para mim, e esse foi o argumento que esse aluno terminou de ser testemunha de Jeová, é que a criança, ela tem o direito a se desenvolver e no futuro querer até ser ateu, mudar de religião. A criança não. Aí nós estamos dentro do que nós chamamos de direito, quando a gente fala em autonomia em sentido próprio, a heteronomia. A heteronomia é a autonomia no sentido de o Estado determinar, no caso os juízes já deram muitas decisões assim, ou o médico poder usar. Não, é uma criança, eu tenho que preservar mais. Porque ele não vai ter o direito no futuro, ele não tem o discernimento, ele pode ter influência da religião, o medo. Porque ele tem medo, ele vai ser impuro, né? O sangue impuro, que vai acontecer, todo mundo vai me abandonar. Mas o caso é delicadíssimo. Eu não tenho dúvidas. Você disser, você vem aqui, faz todos os pareceres, eu faria com tranquilidade. Mas o médico está sujeito a outras coisas. Eu, por exemplo, tenho um caso de um médico que veio falar comigo, profundamente consternado, eu também fiquei muito mal, de ele, numa situação de emergência, ele transfusionou, é assim que ele fala, transfusionou, né? Transfundiu é feio, mas, bom, ele transfundiu, mas porque ele acha que ele tem que salvar a vida a qualquer custo, mas para o paciente, talvez não fosse o bem-estar psicológico, emocional e social. A menina tinha 17 anos, ela entrou no consultório dele, agradeceu o fato de me salvar a vida, mas ela perdeu a vida, porque o noivo foi embora, a família o expulsou, e ela deu um tiro. Agora, outro caso, a gente não sabe o comportamento das pessoas, é difícil. Eu dou meu parecer com muita tranquilidade, porque eu sei manobrar a argumentação. Mas eu não estou ali na hora que vocês estão. É difícil. Mesma coisa nas diretivas antecipadas de vontade, que nos Estados Unidos são o testamento vital, que tem aquele livro, para falar a verdade, o livro é muito ruinzinho, chama A Escolha. O filme é pior ainda. Mas tem uma situação ali que eu tenho até para um colega nosso da Câmara, o Bonamigo, uma situação interessante. A moça encontrou o moço, desses homens sensacionais, fazia tudo. Ele cuidava do barco, ele levava as crianças para a praia, ele fazia tudo. E no fim ainda fazia churrasco e montava a casa em nós. Eu achava isso, mas ela fez um testamento vital. E ela dizia, no caso de me acontecer ficar em coma, eu não quero viver. E ele ficou na dúvida, porque ela estava dizendo, sim, não. E ela saiu do coma. Ela saiu, eu me hipótese. Ela sai do coma, ela fica com uma deficiência, uma leve deficiência física, nada que nós não tenhamos também, sabe, Helena? E aí eu pergunto, ela poderia responsabilizar essa pessoa por não dar cumprimento à vontade dela? A mesma coisa o médico que transfusiona, só para a gente mudar de exemplo, para talvez chegar numa conclusão. Então, ele transfunde, ele transfunde a criatura que não queria. Ele chega e diz, doutor, muito obrigada. Essa religião é uma droga. Eu sou puro de qualquer jeito, com sangue ou sem sangue. O senhor me salvou a vida e me salvou minha mentalidade, agora se abriu. Como é que faz o médico? Agora, a decisão que eu acho que o médico tem a dar, inclusive baseado na Organização Mundial de Saúde, é a vontade do paciente. Não pode. Você troca só, ele quer tomar sangue, mas eu não quero tomar outro remédio. Eu não quero fazer, eu vou dizer, você tem que fazer uma quimioterapia, eu não posso. Alguém de vocês me obriga a fazer um tratamento de quimioterapia? Né? O sangue, você tem que considerar assim como, nesse geral tem médicos que não conseguem. Eu tenho um médico que fala, eu dou mesmo, eu quero saber, eu dou e dane-se. Mas tem outras consequências também para a vida da pessoa. Então tem muito que conversar, se você está numa situação de urgência, de iminência, e que a pessoa está lá meio grave, você não é obrigado a entender aquilo com uma declaração de vontade veraz, livre de todo tipo de coação, que você pode até considerar que a urgência, aquela situação que ele está de forte impacto, afetou a vontade. Você tem que fazer esse balanço.
Às vezes uma pessoa está lúcida, eu vou ter que fazer a transfusão, não quero. Mas o outro, numa emergência, está ali se esvaindo em sangue, você não vai estar... Você é testemunho de Jeová, cara? Me fala. Mas eles têm uma carteira. Não dá. E aí está, cada caso é um caso. E suas circunstâncias. É difícil. É muito difícil. Eu não vou chegar aqui e dizer, não, a teoria foi essa, mas ali, não é? Na prática, pode ser que você tenha elementos suficientes e dizer, não posso fazer transfusão nessa pessoa. Eu realmente estarei fazendo mal, eu não quero. É uma convicção, como é que vai ficar minha família? Como é que vai ficar? Eu sou dessa religião, eu não quero. Mesmo agora, se eu obrigar um judeu ortodoxo a comer porco, você vai comer porco. Aquilo é uma coisa que infringe a dignidade. Tem primeiro, eu Considera a criança abaixo de 16? No caso de criança testemunha de Jeová. Que os pais são testemunhos de Jeová. Eu iria além, doutora. Até... Eu sou uma pessoa que eu sempre fiz muito fundamento de direito. Abaixo de 16 ou abaixo de 18, dependendo do nível de discernimento. Se você vir até uma pessoa maior, capaz, que ele não tem muito discernimento, você tem que deixar aquilo bem justificado. Não, ele está falando, às vezes, até por coação da família, então a vontade dele não é livre. Sempre por isso, tem umas chaves nisso que eu falei, eu repeti muito. Então, o consentimento é aquele que a pessoa tem que estar muito informada e a vontade livre. Às vezes a pessoa se dá, você imaginou você ter um pai testemunho de Jeová, Deus o livre, ainda bem que eu me livrei dessa, uma mãe testemunho de Jeová, avó testemunho de Jeová, e você chega ali, você tem 22 anos, você está numa situação de emergência, você olha para ele, você tem coragem de dizer? E se o médico percebe, e no sigilo o médico fala, eu quero fazer transfusão, mas eu tenho medo, ou não fala, mas dá a entender, o médico sai convicto disso. Você vê, cada situação é uma situação. Uma solução intermediária, aí ele poderia fazer a transfusão e não revelar para o restante, porque aí preservava essa pessoa que quis Desculpa, fazer. eu não escutei, doutora, perdão. Ele poderia encontrar uma solução intermediária, a gente faria a transfusão, não revelava os familiares, que aí preservava essa... Mas os familiares sabem, mas a pessoa fazer uma transfusão, se não revelar, melhor, né? Você poderia ter, tá? Seria a solução Ou até esse intermediária. sangue, agora tem um sangue que substitui. não tem. Não tem. Porque eu estava vendo uma Eles que divulgam isso. eu estava vendo, eu nem me falo, uma decisão do Tribunal Europeu sobre essa transfusão desse sangue artificial. Agora eu doutor ali, depois você tomou a canada. Vamos lá. Para ouvir bem, meu nome é Edvaldo Souza, eu sou coordenador do Comitê de Ética e Pesquisa do INIC. Minha pergunta também é em função de idade. Então, a gente trabalha com o termo de consentimento livre esclarecido para os maiores de 18 anos e menores de 18 anos, o TALI, para o termo de assentimento, que é do menor, com o termo do responsável. Aí, duas perguntas que sempre aparecem em algumas discussões do comitê. Primeiro, adolescente grávida, ela já, vamos dizer, ou gestante ou puérpera, ela tem 15 anos. Ela seria emancipada pela idade ou ela ainda se considera abaixo de 16 anos, foi incapaz, ela teria que ter o consentimento dos avós para poder consentir algum procedimento no filho? Essa seria a primeira pergunta. E outra, a do TALI, que foi uma discussão recente da semana, qual seria a idade mínima de uma criança, se aceitar uma criança, ela ter discernimento de ela decidir sobre fazer algum procedimento ou não. A gente tem, de acordo com outros CEPs, tem TALI que até é uma história em quadrinho, e se adequa para uma criança de 6 anos, certo? De 4 anos, e tem outras situações que não. Que se teria alguma idade mínima em termos de Bom, doutor, quanto à primeira pergunta, que era da gestante, a maioridade não se adquire pela gestação, né? Agora, com relação ao filho dela, quem decide é a mãe se ela tiver capacidade. Se ela tiver capacidade de discernir. Mas ela é uma menor. O que já é diferente de pesquisa em relação à educação contraceptiva. Porque como ela já teve um aborto, já teve uma intercorrência, para ela fazer
esse tipo de educação contra o aborto, de saber, ela é maior nesse sentido. É uma maioridade que eu chamo de idade bioética. Ela é a mãe da criança. Não há elo maior do que ser mãe de uma criança. Agora, quando diz ela responde pelo filho, não sei. Qual é o caso dela? Ela tem alguma situação de poder responder pelo filho? Ela tem algum problema com o pai? Aquele filho é alvo de estupro doméstico? Nós temos que verificar todas as situações. Não havia nada que obstaculizasse. Não que ela tivesse a idade, a maioridade civil, que não é a nossa, e nem do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja principiologia resolve todos esses problemas com menores. Basta que nós estudemos aquela principiologia em consonância com a Constituição Federal. Agora, com relação à criança, discernimento, a nossa legislação nada fala, graças a Deus, sobre isso. Há legislações estrangeiras que falam 9 anos, 12 anos, mas isso é horrível. Porque você pode ter uma criança de 6 anos com uma capacidade de discernimento que uma de 17 não tem. O que tem que ficar demonstrado é que a criança realmente detinha o discernimento. Por isso que eu sempre digo, a capacidade bioética, a idade bioética é a idade do discernimento. Então, os termos de assentimento têm que ser feitos na linguagem própria para a criança, aliás, todos, né? Porque também esse negócio de... Tem uma coisa que a gente precisava até conversar em uma roda aqui, é que hoje os termos de consentimentos livres esclarecidos são verdadeiras teses. Você tem coisas de 40, 60 páginas para ninguém entender. E mais, mormente, uma criança. Por isso que sempre o verbal deve preceder. Aí nós temos que a própria resolução 466, ela fala em processo. Eu posso falar isso porque eu redigi essa parte da 466. O processo, na realidade, todo o problema do consentimento, a questão de você informar, é um processo, não é um ato só de informar. Você vai fazendo, você vai informando. Dentro da medida também, outra coisa, que eu trabalhei muito com responsabilidade médica, eu era acusadora. Tem comissão disciplinar, mas eu era acusadora inteira, né? Você acusa, mas você não precisa sempre depois. Até que ponto o médico trabalha num ambiente higiênico para ele? Até que ponto o médico tem condição física de chamar aquele paciente ou ficar pulando em cima de paciente em maca do chão? Onde o paciente não tem nenhuma dignidade. Quer dizer, todas são circunstâncias, né? Mas deixando isso de lado, é todo um processo. Você, quando fala com uma criança, ainda mais uma criança que sofreu muito, é diferente daquela que vai, você dá uma pedagogada, uma psicorrégua, é outra coisa. Mas há crianças que não. Elas têm um nível de discernimento, de tirocínio assustador. Isso tem que ficar demonstrado. Todo mundo quer Conselheiro Francisco Ananásio, por favor. Eu vou usar um comentário que normalmente eu não faço a respeito da Testemunha de Jeová, que é um dos pontos onde eu, de vez em quando, eu adentro nele com uma perspectiva pessoal. Pessoal a ponto de uma discussão, né, uma conversa que eu tive com alguém titulado em Testemunha de Jeová, que seria um líder, um bispo, um arcebispo, de alguém Testemunha de Jeová. E num caso crítico, na extremidade, ou no extremo que poderia ser ele. E na tentativa ele de me convencer de que não era necessário, ou era possível tratar o paciente sem transfusão, e eu tentando convencer ele sobre a transfusão, chegamos aos píncaros do debate, e ao final, para que se encerrasse, a gente não passasse o resto da vida discutindo, né, não chegaremos a lugar nenhum, ele me disse uma coisa que eu guardei, guardo aqui e tento, às vezes, como agora, doutor, cada pessoa só pode fazer aquilo que está no seu limite. O senhor faz aquilo que o senhor acredita, e eu faço aquilo que eu acredito. Isso posto, o senhor vai fazer o que o senhor achar que deve fazer, porque o senhor acredita nisso.
embora eu não acredite no que o senhor acredita. E aí, como a colega disse ali, fica às vezes difícil essa coisa do não dizer, porque pode passar, e em dias mais recentes, isso fica muito mais, porque a vigilância é muito grande. Nesse caso específico, quem mais me incomodou não foram o pai, a mãe da criança, não foram os líderes religiosos, foram os meus iguais, que me proibiram de fazer o que eu fiz. E não neguei a eles nunca. Só que aprendi também que o respeito, eles exigem respeito. Salvo engano, as questões, as querelas a nível de Brasil e Testemunho de Jeová versam normalmente sobre o desrespeito para com eles e para com aquilo que eles acreditam, muito menos do que seria especificamente a transfusão em si. São conceitos e dificuldades de cada caso, é um caso. Porque aí entra a questão, eu vou colocar no plano jurídico, doutor, Sim. Da liberdade religiosa, né, que está na Constituição Federal. Se eu tenho liberdade religiosa, eu vou contar um fato para mudar, porque às vezes eu não sei se eu sou estranha, mas eu às vezes resolvo um caso com base no outro completamente diferente. Quando a Luiz Erundina assumiu o mandato em São Paulo, eu era procuradora da cidade de São Paulo. A primeira coisa, que foi uma coisa horrorosa para os procuradores, porque a Constituição Federal entrou em vigor. Nunca nós tínhamos visto aquilo. E entrou a Erundina, também nunca tínhamos visto aquilo. E a primeira coisa que ela fez foi liberar o cemitério para qualquer tipo de religião. Né? E todo mundo aplaudiu, então aí começaram as religiões, não sei se era Umbanda, e começou o negócio de matar cabrito, matar povo, eu precisava. Porque aquilo juntou com o chorume, deu uma questão de polícia sanitária, aí nós demos o parecer da Procuradoria, e imediatamente tem que tirar. Aí ela falou, não tira, se você tivesse parecer, eu te mando embora. Eu falei, não, eu sou estável, daí a estabilidade, né? Sou procurador, eu sou estável, vigora a legalidade. Então, veja, essa liberdade de religião, ela chegou num ponto que ela obstaculizou a saúde pública. Aí que vem o juízo de ponderação do princípio. Dentre esses, liberdade de religião e saúde, que estão no mesmo nível de hierarquia constitucional, qual nesta situação prevalece? Prevalece a saúde pública. Essa ponderação que o senhor tem que fazer. É difícil, mas eu acho aqui que se você conseguir isolar a vontade autônoma do paciente, quando uma diretiva antecipada de vontade, nem precisa ser testemunho de Jeová. Você pode dizer, não quero sofrer transfusão de sangue. O que você vai fazer? Eu entro no hospital e já vou falando, não me transfusão, eu não quero. Agora você me responde, me ajuda também. É difícil porque as próprias regulamentações, a própria lei, o código de ética, até me aponta para isso. Ele tem direito até o momento em que ele tiver consciência. Na hora que ele deixar de ter consciência, ele mantém o direito dele no que ele afirmou antes, ou eu passo a... Não, ele mantém. Não, ou eu passo a ser, eu nem queria... Ou eu passo a ser responsabilizado por omissão. Não, aí não. Mas aí, até que se conclua isso, e quem vai concluir isso ao final, o julgador que concluir isso ao final, favorável a mim, eu talvez tenha uma via crucis um tanto quanto E vice-versa, se o senhor também não cumprir a vontade de ninguém. Então veja o risco. Como eu digo, eu não queria ser médico. Ontem, quando eu falei, o médico, antes de tudo, é um forte. Porque a sua profissão, a partir do momento que o protagonismo passou a ser do paciente, são os riscos. É muito mais fácil você ter o protagonismo. E também vamos dizer que uma outra coisa que influencia muito, que não é teoria geral de direito, tem direitos humanos, mas é um fato, também por diz respeito à comunicação, é que a medicina se desacralizou, deixou de ser uma coisa de magia e que o Google me fornece. Eu quero fazer uma pergunta. Pois não. Não, ainda... Oi, tá bom? Tá bom. Isso eu só tinha falado uma contribuição, mas a pergunta seria a seguinte. Isso é um ponto
um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. A senhora acha isso a respeito do consentimento informado enquanto documento comercializado? Tá certo? Então, a senhora acredita neste consentimento informado? A senhora, aí já uma afirmação, a senhora também acredita, pelo que eu vi, na relação médico-paciente e na profundidade desta relação. Tanto que a senhora fez um comentário, onde o consentimento é um fator inequivocamente inerente a esta relação. Sim. Daí, o que pode ser dito sobre o uso ou abuso por terceiros do consentimento que usa uma ordem de obrigação no fazer, impondo ao médico e ao paciente condição sine qua non? Seria um hospital, no caso. Olha, eu acho a sua pergunta agora uma tese também, viu? Eu não estou entendendo direitinho. É o seguinte, por favor, 9 minutos. independente da minha relação com o meu paciente, eu sou cirurgião infantil. O pediatra. Os terceiros seriam os responsáveis. Não, aí, ou pode ser, Hospital. aí eu acerto o paciente, aceito o paciente, converso com ele no consultório, explico, dou as informações necessárias, isso pelo hábito de vida. Mas o hospital exige que ele assine um documento que ele, se ele não assinar, ele sequer é internado. Então, foi o que a Maria Carla falou. E eu tenho que assinar, porque se eu não assinar, eu serei proibido de entrar no bloco cirúrgico e o paciente também não é encaminhado. É uma realidade. E aí isso fica interferindo, eu acho, na minha relação com ele, que ele pergunta a mim, é preciso isso? Por que isso? Para que isso? Exatamente. E aí eu digo a ele, isso aí é o seguinte, é o hospital tentando já passar a responsabilidade para o senhor, a senhora e para mim. E dizer que ele não tem nenhuma culpa em nada de que ele possa vir a fazer de errado. Não, aí já é um erro, desculpa, jurídico. O hospital tem uma responsabilidade objetiva de qualquer jeito. Inclusive, Mas isso está posto. Não está. Não. Mas eu estou dizendo, É isso que eu queria saber da aí o senhora. Código do Consumidor, Qual se o hospital for público, é o artigo 37, caput da Constituição Federal. O hospital tem uma responsabilidade objetiva. E a responsabilidade objetiva, você tem que provar o fato, o dano e o nexo causal. O médico tem uma responsabilidade subjetiva. Você tem que provar o dolo e a culpa. Esse caso que o senhor falou é também uma isenção de responsabilidade do hospital, porque se o senhor não informa direito, o paciente ele pode entrar com uma ação contra o senhor, ou contra o hospital, ou contra ambos. Né? Para efeito de responsabilidade. Eu, para os meus clientes, eu sempre digo, você entra com a ação penal contra o médico se isso for uma coisa que interfira muito, mas para a ação de responsabilidade civil ou administrativa, você vai entrar contra aquele que tem dinheiro. Né? Porque se entrar com a ação contra quem não tem, já é um passo a menos. Agora, de qualquer forma, isso se tornou uma prática, doutor. Uma prática mundial. Uma prática mundial que desvirtua até o relacionamento paciente-médico. E que vai até contra os preceitos do Código de Ética Médica. Mas você vê, isso é tão importante que você vê hoje em dia, nós vemos que o consentimento ele passa a ser uma imposição para o paciente. Sim. Agora, se consola o senhor, a única coisa que eu posso responder é que o senhor não está sozinho nisso. Inclusive, só complementando isso, a questão, não sei se aqui todo mundo preenche LME, o laudo de medicamento excepcional. Também vem, junto com ele, um termo de consentimento que eu, médica, tenho que assinar. E aquilo já teve parecer aqui do conteúdo. Infelizmente, foi do Ministério Público. E o Ministério Público eu acho que foi o Ministério Público Federal, porque isso trata-se vinculado ao Ministério da Saúde. Foi favorável que o médico assinasse. Não havia nenhum impedimento do médico assinar um termo de consentimento para fazer o tratamento. Veja, se sou eu que estou prescrevendo, sou eu que preencho toda aquela ficha da frente, que já não é pouca coisa. A cada 3 meses preencho aquilo tudo, peço exames que poderiam ser até desnecessários, uma vez que clinicamente você está acompanhando. Você ainda tem que assinar isso. O paciente assina e eu também. Eu prescrevo a terapia imunobiológica e eu mesmo tenho que dizer, assinar um termo que vou assumir a responsabilidade quando aquilo já está posto.
independente de tudo. Para encerrar, Pois não, doutor. uma vez que foi comentado pelo colega e a senhora comentou e reforçou aqui, aí me chamou a atenção o seguinte: a senhora comentou do discernimento da pessoa. E eu estou chamando pessoa aqui, uma criança, ou um adulto, um idoso. Então, esse discernimento estaria embasado no quê? Uma vez que está subjugado a uma avaliação de discernimento de quem admite. Sim. Aí eu tenho que admitir que agora há quem está critérios admitindo discernimento objetivos. sempre Não, há critérios objetivos, doutor. O senhor não vai dizer, olha, eu acho que ele tem discernimento, porque ele tem cara de discernimento. A cara dele já sei, é discernimento. Não. Há critérios objetivos para o discernimento. Há perguntas que se faz, o quanto aquela criança está em tratamento, a própria oitiva do pai, eventualmente um psicólogo, um assistente social, o grau de discernimento, aí nós temos todos os parâmetros objetivos. Mas a dor, às vezes, interfere a mais e a menos. Sim, aí depende de que dor é. Se é uma dor constante, uma dor permanente, ela não quer mais passar dor, nunca ele vai poder ficar sem dor. Cada caso é um caso. Então, Cada caso é um caso. Pois não, doutora, desculpa. Nada. Eu sempre trabalhei em emergência, né? E na época de estudante existia o conceito de que o doente saía do hospital, se queria sair, podia sair, evadiu-se, e não podia receber resumo de alta, né, o médico. Aí assumi um cargo de chefia aqui numa grande emergência pública aqui do estado, né? E comecei a me informar, e aí vi também tem uma cartilha do CREMEP junto com o Sindicato dos Médicos, que lá nessa cartilha... É porque eu acho que não tem microfone. Eu vou falar mais alto. Então, nessa cartilha tinha lá que para meu entendimento, não é? No meu entendimento, é que o doente tinha o direito de ir e vir, ele tinha o direito de chegar ao hospital e sair na hora que ele quisesse. E que se ele dissesse, eu quero sair, doutora, que eu tinha que dar um registro para ele, que tinha acontecido, e o que eu julgava necessário de remédio. Que isso não ia me punir absolutamente, porque eu sei que tem remédio que para ele ia ser útil mesmo ele saindo do hospital contra a minha vontade. Então, foi feita uma cartilha aqui no estado, pelo CREMEP e o Sindicato dos Médicos, e eu sigo essa cartilha desde então. Aí circulou no WhatsApp um documento feito por um procurador, acho que Santa Catarina, lá do não sei qual é a cidade, e aí dizendo que não existia nenhum documento oficial no Brasil que o paciente tinha o direito de sair do ambiente hospitalar. Eu passei até para uma pessoa do Sindicato dos Médicos e ela disse assim, vou rever, mas até agora não reviu. Entendeu? Então, assim, no meu entendimento, é a mesma coisa que a senhora falou brilhantemente. Isso é a autonomia do doente. É a autonomia dele. Sempre tem limites, né, doutora? Sim, sempre tem limites. Agora, veja, o doente está consciente, andando, ele não está com quadro de AVC, tá certo? Que não pode andar, que não pode sair, que está desorientado, ele está andando consciente. Eu vou dizer a ele que eu não vou dar um resumo de alta para ele, dizer que o paciente teve, por exemplo, uma situação bem concreta. Um paciente que infartou, lá no meu hospital, né, infartou, ele disse, eu quero sair daqui. Por que eu quero sair daqui? Porque o ambiente é insuportável. Imagina, você está sentada, infartada. Pronto, a situação é essa, real ainda hoje. Então, se eu quero, aí a gente convence, faz tudo, olha, fique, porque o risco de morrer é muito alto, fique mais um tempinho, vou conseguir uma maca para o senhor daqui a pouco, eu acho que eu vou conseguir, coisa desse tipo. Ele vai, o doente sai, eu disse, olha, prepara o resumo de alta do doente e prescreve pelo menos aspirina, porque a aspirina reduz morte do infarto, entendeu? Aí, não pode, eu digo, aonde é que não pode, tu vai deixar de ficar sem a S, que reduz a mortalidade dele, faz a aspirina para ele. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou prender o doente? Segura o homem, não vou fazer isso. Então ele está consciente, lúcido, orientado, sabe onde está, o hospital que está. Lógico que saber o hospital que está, tem muita gente que não sabe, né? Porque a informação aqui é muito... Entendeu? Então, por que não isso? Então, aí rolou passou pelo WhatsApp esse documento, e aí foi dito que não, acho que é melhor a gente não mais dar resumo de alta, porque o Brasil não protege você se você der resumo de alta. Tem a Constituição Federal, que protege todo mundo, né? E não é questão do documento. Eu falei, então, se você não tem uma lei de consentimento informado, ele não existe? Você não tem uma lei sobre reprodução assistida. E ela está delimitada. Você vê que o Conselho Federal de Medicina, ele impõe limites à autonomia
grandes e graves, você até 50 anos você pode participar, mulher até 35, você pode enxertar tantos óvulos até tantos anos, até tantos anos, até tantos anos. Tem uma exceção na idade, mas é uma exceção, porque é uma regra, não é um princípio. Toda regra tem exceções. Mas aquela é uma exceção que você vê que é uma exceção mesmo a ser observada pelos conselhos regionais de medicina. Mas eu tenho um limite, eu quero colocar 10 óvulos. Eu posso. Mas a minha autonomia diz isso. Eu não tenho uma lei. Eu tenho uma norma, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa com a virtude da lei. Aqui ninguém é obrigado a fazer, segundo o Conselho Federal de Medicina, porque ele que regulamenta isso. Ele está capacitado por lei para isso. Então, esse argumento que não existe uma lei é um argumento, porque, veja bem, funciona também com a maioria das pessoas o argumento de que não, eu tenho medo de fazer, melhor eu não fazer, dizer que não tem lei. Não está resolvendo nada, isso é um grande problema. Não é porque não há lei que a pessoa não pode fazer. Você tem uma série de outras circunstâncias, situações, princípios e outras normas que não são lei. Então, se não faz mal, por isso o paciente fugir do hospital. Sem os cuidados, como é que fica? Não é? Uma situação de mais risco, você vai evitar, olha, seria melhor para o senhor, mas deixa documentar. Foi avisado, no entanto, não há um risco iminente, e foi orientado para tomar não sei o que lá, esclarecido devidamente. Olha, assina isso aqui, ciente do próprio prontuário, o prontuário é dele, tira uma cópia e guarda. Você vai fazer o quê? Vai pegar um óleo, vai estapear? Vai trancar? Doutora, só complementando, isso tem que considerar a liberdade de ir e vir da pessoa. Você não tem como manter a pessoa em cárcere privado ali para simplesmente um tratamento forçado. Claro, a não ser que ele esteja em alto risco e não tenha o discernimento, a vontade dele esteja afetada. Mas você não tem mesmo como. O que vai fazer? É uma violência. Concordo com você. Eu queria voltar a essa questão muito interessante que você tocou do termo de consentimento livre estabelecido para que a gente obtenha no Estado medicamentos de alto custo. Na psiquiatria a gente tem um problema seríssimo, é que o Estado ele distribui, por exemplo, substâncias como a olanzapina, que pode ser útil em vários quadros clínicos, mas ele só distribui se for para esquizofrenia e para transtorno bipolar. Se o indivíduo for uma pessoa com doença de Alzheimer, ele não tem direito, mas ele vai melhorar com a medicação. Então, o que acontece é que médicos, de uma forma geral, mentem esse diagnóstico porque não entram na secretaria de jeito nenhum. Mas, independente dessa questão, existe um aspecto muito bom quando a Helena falou do termo de consentimento livre e esclarecido. Como a gente tem acesso lá à secretaria, porque eu faço parte de um comitê consultivo para essas situações, eu tenho vontade de saber se não seria o caso que a gente propor a retirada desse termo de consentimento livre e esclarecido para que ele possa receber o medicamento, porque eu não tenho esse termo de consentimento se eu for prescrever o medicamento para ele comprar na farmácia. Por que ele vai assinar um termo de consentimento livre e esclarecido para que ele receba o medicamento? Que aliás não é entre você e o paciente. Se não é, você não tem obrigação, é isso que não. O seu termo de controle é o relacionamento de igualdade paciente e médico. Eu acho que você deveria fazer isso. E se for o caso, é que desculpa, eu sou uma pessoa assim, eu não sei bem. Porque a gente sempre fala em Ministério, obrigada, doutor, e Ministério Público. Mas nós temos, vê se você concorda, nós temos a Defensoria Pública. É ir à Defensoria Pública. Porque, na realidade, ele está limitando um direito, negando, não é nem limitar, um direito fundamental de segunda geração, né, que é a saúde. E o exercício da sua profissão, que também está no artigo 5º da Constituição Federal, eu falo que a Constituição Federal resolve todos os nossos problemas, que é no livre exercício da sua profissão, você está sendo obstaculizado no livre exercício da sua profissão, não é? Então, eu acho que esses são pontos que mereceriam uma consideração dessa muito bem feita e rezar a Deus que lá você tem uma pessoa que tem uma mentalidade um pouco mais aberta e não vai dizer numa afirmação contrária à que ela fez. Há norma falando sobre isso, mas a norma não é boa. A norma não está sendo eficaz, a norma está sendo inconstitucional, porque eu não posso exercer livremente a minha profissão, eu não posso dar a saúde, que é um direito fundamental.
Eu acho perfeito. Mais alguma pergunta? Não. Eu pareço um camelo tomando água, né, doutor? Bom, agradeço então a presença de todos e a professora. Espero que ela volte muitas vezes aqui. Falarem que eu adoro e que vocês. o Conselho sempre possa estar trazendo, né, essas coisas para a gente discutir aqui. E dessa palestra, acho que já saiu algumas coisas, viu, Toninho? Eu acho que a gente pode, viu? A gente pode. Deve, A primeira vez foi frustrante, foi na minha gestão, mas a gente pode tentar de novo. Inclusive porque é constrangedor para o paciente, trabalhoso, e isso não interfere em nada na auditoria e nem na epidemiologia, porque eles sabem tudo, eles sabem o diagnóstico, eles sabem tudo que nós colocamos. E a farmácia alega a entrega da medicação. Sim, mas é porque o princípio não é a gente deixar de preencher sem que a farmácia tome conhecimento e participe. Tem que ser feito. Eu faço parte também do comitê de artrite reumatoide. É o mesmo problema. É um problema que nunca termina. Cada medicamento novo tem esse termo. Aí vai acrescentando o nome do outro remédio. É assim, né? Aí vai acrescentando. Então, isso para o paciente é trabalhoso. Então, isso não ajuda e não muda o tratamento ou traz qualquer prejuízo. Ao contrário, é trabalho e constrangimento, a meu ver, sem necessidade. E custo. Custo de papel, de tempo. De passagem para o paciente. Passagem, exatamente. É um desrespeito. Então, muito obrigado, agradeço a presença de todos e